E aí galera, tudo bom? Tá joia? Meu nome é Igor e esse é o primeiro vídeo que eu tô criando para esse canal no YouTube, né? A primeira tentativa, eu já tentei fazer vídeo diversas vezes, mas dessa vez eu tenho uma meta, tenho alguns objetivos e principalmente de fazer vídeo uma vez por semana. E aí eu já queria começar esse canal com uma pergunta, né, para meio que ir estruturando. A gente não sabe como as coisas vão ser. Bom, eu escrevo bastante. Escrevo bastante e principalmente sobre reflexões, sentimentos, vontades e coisas que eu queria fazer, planejamentos, tentativas, né? Por exemplo, aquele 30 dias sem açúcar, correr todos os dias, meditação todo dia. E quando eu começo um caderno, eu pego aqui no início dele e escrevo que... Ó, vou ler pra vocês. Talvez o vazio seja o maior potencial de criatividade, porque ele pode ser tudo. Pegar um caderno em branco é como se eu segurasse todo o universo nas minhas mãos. Um caderno em branco é um passaporte para o infinito. E aí, para começar esse caderno, na hora de escrever coisas e traçar sentimentos, metas, objetivos, eu sempre me dei a liberdade para poder escrever sobre o que eu queria, quando eu queria, né, no momento que eu queria. E aí eu sentia que eu tinha autonomia para poder me expressar da forma mais verdadeira possível. E eu acredito que esse canal, para dar certo, tem que ser da mesma forma. Tem que ser uma coisa tranquila, uma coisa que eu posso falar sobre sentimentos, etc. e tudo mais. E por isso que esse primeiro vídeo se chama Qual é o peso de uma utopia? Porque às vezes a gente cria conceitos tão complexos, tão incríveis, tão extra, que a gente não consegue se sustentar. Esses quadros daqui, eles estavam todos acumulados. E aí eu falava, eu vou criar um canal, etc. E aí tudo na parede. Eu simplesmente decidi pegar a furadeira, eu não sabia que aqui em casa nem tinha, fui lá, coloquei na parede, aí eu percebi que a broca estava errada, que eu não tinha bucha, saí, comprei. Quando eu voltei, eu descobri que eu demorei aproximadamente 1 hora, 2 horas para poder deixar tudo assim alinhadinho na parede. Ou seja, às vezes a gente cria um conceito, né, de começar a filmar, de começar a fazer coisas, de ter um cenário, de ter isso, ter aquilo, né, e às vezes a gente traçar essa utopia, traçar essas metas inalcançáveis, só deixa as coisas mais difíceis em sustentar. Bom, e tem um conceito muito legal, eu tô lendo esse livro aqui, ó, Assim Falou Zaratustra. Já tem muito tempo que eu tô lendo esse livro, mas eu pretendo terminar. É um livro assim muito complexo e bem interessante de sentar e analisar. Nessa parte daqui, ele vem falar sobre os desprezadores do corpo, né? Então assim, em resumo, é uma ideia medieval, uma ideia antiga de que somente há glória após o sofrimento. É uma ideia medieval porque na idade medieval era aquela coisa, você tem que sofrer na vida, a vida era ruim, para depois você chegar ao paraíso. E às vezes a gente traz essa ideia para a vida da gente, só que as coisas se tornam insuportáveis, porque o progresso de fato, ele é gostoso. Né? Por exemplo, um jogo, quando você pensa, eu vou jogar, etc. O jogo não é insuportável a ponto de depois que você liberar tal coisa, o jogo fica bom. Ele tem que ser bom em todo momento, você tem que ter essas pequenas recompensas para que você de fato chegue em algum lugar. Então, pensar nessa forma utópica só dificulta as coisas. Na hora que eu falei, vou começar, a câmera já não é boa e eu pedi uma câmera emprestada, só que não deu certo de pegar a câmera emprestada, então voltei pro meu telefone, tô gravando com áudio de telefone, tô gravando na câmera, montei a iluminação que eu tinha, abri a cortina e foi. E é isso. E começar é dessa forma. Não é um vídeo que vai mudar a minha vida, não é um primeiro momento ali de chegar, dizer as coisas, gravar, fazer uma coisa perfeita que vai mudar. Na verdade, as coisas... Bom, com certeza não ia dar certo de primeira, com certeza não ia dar certo de primeira, né? Minha memória encheu e aí eu fiquei falando, falei o vídeo todo e tô voltando aqui porque... Enfim, mas vamos continuar. Bom, por exemplo, esse quadro aqui, vou mostrar pra vocês. Esse quadro foi um dos primeiros quadros que eu pintei. No começo, sabe, demorei muito tempo pra pintar ele, então, sei lá, em uma semana eu pintava um pedacinho, na outra semana eu pintava outro pedacinho, e fui indo. Então assim, eu posso até trazer a ideia desse quadro todo num outro vídeo futuro, né, se vocês animarem e tudo mais. Mas, o problema desse quadro não foi que ele ficou bom. O problema foi o que veio depois desse quadro.
Então, como eu tinha ficado muito satisfeito a ponto do que eu tinha feito, eu tracei uma rota para o segundo quadro em cima de um sentimento, né? Tentando pintar uma tragédia. Eu estava fazendo faculdade, uma faculdade particular, a professora chegou para mim e falou: cara, você é muito inteligente. Eu estava no começo do curso. Você tem que trancar a faculdade, estudar, passar na federal. E aí eu fiquei tipo aquilo regurgitando na minha cabeça, só que na hora não dava, eu trabalhava e era complicado. Fiz a prova do Enem, mas não consegui passar na federal. Então, tipo assim, para eu conseguir fazer aquilo, eu tinha que abrir mão de muita coisa e o progresso que eu já estava tendo na faculdade era grande, entende? Eu tinha bolsa, então assim, o progresso já era legal. Então, a ideia de, tipo assim, utópica, ela é muito perigosa. E aí eu pintei esse segundo quadro, tentando trazer a perfeição na pintura. Eu falei, cara, eu vou pintar o melhor quadro da minha vida. Vou fazer um quadro incrível e tudo mais. Com esse sentimento de pegar a sua vida e levar para uma coisa utópica. No caso aqui, a vida é o trem e a utopia é esse caminho para a Lua. Né? E aí, às vezes, a gente tem empolgação suficiente para chegar na Lua. Só que a estrada para a Lua, ela é utópica. A estrada para a Lua, ela é ilusória, porque, né, em conceito de física, não é possível você levar um trem assim para a Lua. Então, e outra coisa, aqui esse personagem ali, ele representa o tempo, ele representa a construção das coisas. É uma coisa morosa, é uma coisa devagar, uma coisa que não é do dia para a noite, que se muda. E a empolgação, ela vem aqui no caso, esse quadro ele pinta uma tragédia, a tentativa de pintar isso era trazer uma tragédia shakespeariana de como a empolgação ela pode ser prejudicial. Então o personagem aqui seria a consciência perdendo toda a bagagem, perdendo tudo. Porque a empolgação, no caso, ela colocou em fogo, incendiou um trem, um caminho que é moroso. Né? E aí eu ficava, vou pintar esse quadro, vou fazer ele o melhor quadro da minha vida. E aí eu fiz rascunho, passei tinta, fiz isso, pintei de novo, repintei aqui e fui indo de um lado para o outro. Eu demorei anos mexendo nesse quadro, indo, voltando, até um dia olhar para ele e perceber que ele estava pronto, porque ele pinta a utopia, e a utopia é insustentável. Então eu demorei muito tempo para olhar e falar assim, cara, tá pronto. Ele estava pronto há muito tempo e eu com essa ideia de que eu conseguiria pintar o melhor quadro da minha vida, sendo que seria um dos primeiros quadros que eu tinha pintado. Né? A maestria na pintura, ela exige dedicação, mas não é o seu segundo quadro que vai ser o melhor quadro da sua vida. Né? Trazendo essa questão de arte, né? Isso a gente tem que pensar em diversas outras áreas da vida da gente. Por exemplo, eu ia para a faculdade de ônibus, então teve um dia que eu lá sentado, né, eu vi um senhor, um cara assim com uma roupa aparentemente que trabalhava em fábrica, tudo mais, sentado, e me intrigou bastante porque ele estava com um caderno. E aí tinha uma quantidade enorme de números numa folha e ele ali conferindo os números e riscando. E assim, eu olhando assim entre duas pessoas para ele, tentando entender o que estava acontecendo naquela cena. Aí depois de um tempo eu entendi que ele tinha feito vários jogos na loteria, né, ele estava conferindo e foi riscando. Aquilo me assustou muito, porque ele fez diversos jogos e ele riscando e conferindo. No final, ele fechou o caderno e olhou para cima, fechou os olhos e ali. E assim, dava para ver a agonia, dava para ver a esperança nele. E eu fiquei muito chocado porque, às vezes, a gente sonha com coisas e mudanças de vida que são utópicas. Às vezes você embasa a sua vida em sonhos que não vão acontecer. Né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, etc. Tem gente, vou comprar uma fazenda, vou fazer isso. Só que, às vezes, até o sonho da pessoa ele é insustentável, porque a pessoa nunca teve aquela quantidade de dinheiro. E, às vezes, o sonho só vem em cima de gastar, ter, ser, sendo que, na verdade, existe uma construção, né? Se tiver um estalo desse, existe uma necessidade de ter um certo controle sobre si mesmo para conseguir fazer de fato aquilo vingar, porque senão você só vai gastar mais tempo, dinheiro e no final das contas você vai ficar na mesma situação. Porque existem diversas histórias de gente que ganha uma quantidade enorme de dinheiro que por não saber administrar perde tudo.
Bom, e a ideia desse canal de fazer as coisas do jeito que estão, gravar do jeito que eu tô gravando, trazer esses conceitos simples e tudo mais, é essa. Qual é o peso de uma utopia? O peso de uma utopia ele é insustentável, ele é incalculável, ele é massacrante, sabe? Então, às vezes, a gente pensar na vida da gente de forma utópica, de achar que vai ter um estalo e tudo vai mudar, não vai. E eu decidi que eu vou tomar o controle da minha vida, que eu vou fazer as coisas que eu quero, inclusive fazer vídeo no YouTube. E aí, pra isso, eu decidi começar com o telefone que eu tenho, com as coisas que eu tenho. Eu simplesmente peguei as coisas, coloquei na parede e pá, tô aqui, editando com o que eu sei. E à medida que eu for fazendo esses vídeos, eu vou melhorando. Porque é assim, o progresso é assim, sabe? Mudar é assim. A gente não vai ter um estalo e pá, mudou, sabe? Né? Um vídeo pra frente eu pretendo falar disso. Que a vida ela não é um roteiro de filme, que tem um estalo, clímax, e aí o cara fica lá sofrendo e pá, sabe? E atingir os objetivos. Não funciona, não funciona. A vida da gente não é assim, sabe? Então, esse é o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tem outras diversas coisas para poder falar. E aí, pensa na sua vida como uma forma de progresso. Pensa na sua vida que ela não é utópica e faz o que você dá conta. Começa com o que você tem. Se é um telefone, porque não dá. Como é que eu vou gravar com uma câmera, edição, vídeo e tal? Se torna insuportável, se torna muito difícil começar. Sendo que, na verdade, começar é fácil. Né? Começar é que nem escrever um caderno. Porque um canal no YouTube é sempre um passaporte para o infinito. Vai que daqui a alguns vídeos eu estou fazendo soldagem, fazendo espada medieval, coisas desse tipo. Eu gosto disso. Só que, enquanto eu criar essa ideia utópica de que quando eu for começar vai dar tudo certo, as coisas não vão para frente. Porque tudo é assim. Então tá, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, comenta, deixa a sua ideia e não pense que a vida é uma utopia, porque a utopia está mais próxima da distopia, que é o completo oposto, do que a vida real. Um abraço, até mais.